hoje, no capítulo 1, vamos abordar o tópico Unidades de Medidas e Sistema MKS. Para quem trabalha com qualquer parte de exatas, sabe perfeitamente que as unidades são um recurso bastante importante. A ideia do Sistema Internacional de Unidades, ou Sistema MKS, é justamente que nós tenhamos uma uniformidade nas medidas das grandezas físicas. E aqui eu separei um exemplo de unidades de comprimento. Por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, as unidades usuais é a jarda e a polegada. Na China, a unidade de medida é esse tsun e esse din. E na Rússia, a unidade é esse versta. E aqui à direita nós temos os valores equivalentes em metros. Mas aqui abaixo nós temos o seguinte: unidades de massa em outros países. Por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos, a unidade é a libra ou a onça. Aqui você vê que o equivalente da libra é 0,450 gramas, né? Na China é esse PQ, né? E no Egito é esse rotolo, 0,69. O que a gente tem é que não há um consenso entre qual unidade deve ser expressa uma grandeza física. Para evitar esse tipo de problema, foi criado justamente, algumas décadas atrás, um sistema denominado Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades é justamente a forma moderna do sistema métrico, né? E quando você trabalha com sistema internacional, nós admitimos para as grandezas primitivas, né, que o comprimento deve ser expresso em metros, a massa deve ser expressa em quilogramas e o tempo tem que ser expresso em segundos. Quais são as unidades do SI mais usuais, como eu falei com vocês? Nós temos o que chamamos na física de grandezas primitivas e grandezas derivadas. As grandezas primitivas são estas aqui da nossa tabela, tá certo? Que é o comprimento, a massa, o tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Vamos nos concentrar nessas três aqui primeiras, tá? Onde a unidade de comprimento é o metro, a unidade de massa é o quilograma e a unidade de tempo é o segundo. Grandezas que dependem de outras são chamadas de grandezas derivadas, ou seja, qualquer uma que não esteja inclusa nessa tabela. Por exemplo, um exemplo aqui de grandeza derivada. Se eu tiver comprimento por tempo metro por segundo, eu faço a união de duas grandezas, que é o comprimento espaço e o tempo, e eu obtenho uma nova grandeza denominada rapidez ou velocidade. Como ela está expressa em metro e em segundo, tenho aqui que para que eu possa expressar minha grandeza, eu preciso de outras duas. Quais são essas outras duas? Comprimento e tempo, sendo a velocidade expressa no SI em metro por segundo. Prosseguindo, nós temos aqui alguns exemplos de grandezas derivadas que eu tenho certeza que os senhores já conhecem. Nessa última parte, que a gente tem a análise dimensional, né? A análise dimensional será tratada mais adiante, tá? É justamente um padrão em que nós possamos expressar as unidades de medida, né, as grandezas, numa medida que possa ser, de certa forma, universal,
tá? Prosseguindo. Desculpa, né? Foi muito rápido. Agora que a gente tem essas unidades derivadas, tem também outro tipo de unidade, né? Como por exemplo, de área, volume, número de onda, densidade de massa e assim por diante, né? Essas daqui, algumas, né? Unidades que nós já vimos antes, tá? Uma velocidade, né? Expressa aqui em metro por segundo, tudo bem? E as unidades não pertencentes ao sistema internacional. É justamente aquela tabelinha que nós aprendemos, né, no ensino fundamental sobre esses prefixos, né? Quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, tá certo? Prosseguindo, a gente pode falar sobre a notação científica. Na notação científica é justamente a forma de representar números que com certeza darão algum trabalho de se escrever por extenso, onde a gente pode usar como forma de potência. E aqui está o exemplo, né? Se eu quiser colocar um número vezes 10 elevado a n, de tal forma que esse número tem que ser 1 menor ou igual que esse número é menor que 10, e esse n pertencente a inteiros, a gente chama isso de notação científica. E aqui está dando exemplo do grande físico Arquimedes, que foi o autor da teoria do empuxo. Eu posso dar um exemplo como se eu for falar da massa da Terra. A massa da Terra é aproximadamente 5,98 vezes 10 a 24 kg. Imagina se eu fosse escrever isso por extenso, tá certo? Então, para a gente concluir hoje, nós vimos as unidades de medida primitivas, nós vimos as unidades de medidas derivadas. Quais são as grandezas primitivas? Comprimento, massa e tempo. Grandezas derivadas, quaisquer outras grandezas que possam depender destas outras, como velocidade, aceleração, força, energia, potência, etc. E a notação científica é justamente uma forma que você tem para escrever números que seriam muito grandes, né? Em forma de uma representação mais cômoda. Como por exemplo aqui, né? Você tem um número vezes 10 elevado a um n, esse n tem que ser pertencente a inteiros. Tá certo? Então, senhores, essa daí foi nossa explicação da nossa aula da disciplina Física Aplicada. Será disponibilizado o material para vocês começarem a fazer. E na nossa próxima aula, nós teremos a nossa videoaula, onde será mais explicado detalhadamente. Então, bons estudos e até lá!